Olá, gente! Que noite animada, né? Eu adoraria falar sobre a prisão da CPI, mas a gente vai falar com o Renan, que também é muito bacana. E vamos ver se depois eu consigo falar alguma coisa. Deixa eu começar a chamar o povo aqui. Vocês estão bem? Vamos lá. E E aí, aí, minha querida? Augusto, tudo bem? Tudo e você? Também, bom demais estar com vocês aqui. Bom também, deixa eu chamar mais uma vez. Adoro. O povo tá querendo que a gente fale sobre a prisão da CPI. Gente, a vida não é só a CPI, é também bastante, porque foi bem animada. E ainda Foi mais eu. animado hoje, né? Eu estava em reunião, nem consegui pegar todos os detalhes, não. Confesso que saí direto para cá, ainda estou curioso aí. Não, Qualquer e coisa eu fui vocês me fazer explicam. eu fui fazer a besteira, depois eu tenho que me policiar para isso, porque eu às vezes eu escrevo as coisas no Twitter e sem muito tempo para desenvolver, e aí fica meio que um coito interrompido. Eu entendo que realmente eu não devo fazer isso, porque por exemplo, eu tenho sérias dúvidas técnicas sobre a possibilidade de se prender em flagrante por falso testemunho. Só que eu joguei o spoiler ali e não consigo, até agora eu não consegui parar para explicar o porquê. Então o povo tá me E matando. Como agora assim? não dá para dar resposta, né? Não dá para interagir, explicar melhor, aí vai ficando Não dá, gente. atropelado. Vocês vão ter que esperar um pouco. Quando eu terminar a live, eu vou até tentar fazer um vídeo para explicar por que que eu acho, mas assim, é impressionante como. Olha, Pronto, deu certo. Tudo a bom, Dora tá com Dora? layout novo. Layout Ah, oi, novo. Renan, obrigada de estar aqui com a gente. Boa Tá dando para noite. ver que eu tô com um cobertorzinho, assim, meio de vó. Tá muito frio, cara. Na minha casa tá gelado. Não, então, eu não vou falar como é que eu tô, porque eu tô, bom, eu vou falar, porque agora eu já comecei também, eu já dei um spoiler lá para trás da CPI, eu tô com calça de pijama, mas não conta para ninguém, porque eu cheguei de Brasília agora, tirei só a parte de baixo do terno e tô Ah, com mas calça de Então esse é tá o pijama. bom. traje habitual, né, Augusto? A gente em casa é botar uma camiseta, uma jaqueta, uma camisa e É deixar a isso. calça de pijama ali, não tem Eu me jeito. preparei para ir para o escritório, mas estava congelado. Tô aqui, falei, não, já tá, são 5, são 6, são 7, pronto, fiquei. E agora tô quentinha. Ô Renan, super obrigado por aceitar participar do nosso Imagina. Liberdade 65. É um prazer enorme te receber. Eu vou te contar por que que chama Liberdade 65. A gente sempre faz isso no começo dessas nossas conversas para as pessoas conhecerem. Liberdade 65, tá, deixei mais para trás. Liberdade 65 é um endereço aqui em São Paulo, Avenida Liberdade 65, que foi onde eu e Dora nos conhecemos. E aí começou tudo na minha vida depois que eu conheci a Dora. Foi o endereço do nosso primeiro escritório com o Márcio Tomás Bastos, e é um prédio muito importante para a advocacia criminal e para a advocacia paulistana como um todo, que era um prédio só de advogados, tinha um contador, tinha um cabeleireiro, né, dos japoneses lá embaixo. Tinha um Tinha um cabeleireiro que só tem, cabeleireiro. porque era bem na Liberdade, tinha um cabeleireiro que era meio um cabeleireiro oriental, mas é um Uhum. prédio que Ainda abriga o IDDD, tinha ainda. terraços misteriosos, era um prédio cheio de mistério, Renan. E Eu aí é ouvi por falar isso. desse prédio, mas não conheci, não. Então, se as paredes desse prédio falassem, olha, a República não diria que cairia, mas assim, teria alguns probleminhas. Mas, Renan, vamos começar de novo agradecendo tua participação. Eu queria fazer uma primeira pergunta, bicho. Eu vi que você está lançando, está em pré-venda um livro novo, que fala sobre o período que o Brasil viveu sob um regime de exceção e principalmente essa relação entre esse período de ditadura e uma perseguição, de certa forma, por identidade, gênero, orientação sexual, etc. E assim, apesar de não ter nenhuma lei da ditadura que tenha, por exemplo, criminalizado qualquer tipo, como outros países tiveram orientação sexual, etc. Obviamente foi um período de muita perseguição. Mas eu tô louco para te ouvir, porque obviamente eu sei que você fez pelo baita profissional acadêmico que você é, eu tenho certeza que você fez uma baita pesquisa sobre isso, que, sem dar nenhum spoiler também demais, porque todo mundo vai querer ler teu livro, mas assim, o que te chamou a atenção nessa pesquisa que você fez, assim, que você podia contar pra gente desse período tão triste que o país viveu? Em primeiro lugar, agradecer demais, Augusto, Dora, bom demais estar aqui com vocês. Admiro muito a atuação de vocês na advocacia, no debate público. Então, muito bom a gente poder se encontrar, ainda que virtualmente, né? Que é como a gente consegue se encontrar nesses tempos ainda pandêmicos. Esperamos que logo isso termine.
E de fato, Augusto, eu estou com esse livro aí no Prelo, fiz a revisão da primeira prova agora ontem, estava na correria, mandei de volta, que é fruto da pesquisa da minha tese de doutorado, e que eu tento investigar uma relação que não é tão aparentemente aí colocada, né? Ninguém pensa quando fala da ditadura, pensa em pessoas LGBTs, pensa num recorte de gênero, de sexualidade, porque a gente tem uma visão da ditadura que vem das aulas de história ali, que é algo que teve uns generais se sucederam, umas músicas de protesto do Chico Buarque, uma censura aqui, acolá, e que passou, né? E, infelizmente, quando eu fiz a tese, eu até estava achando que ditadura era de fato isso, uma coisa ali do passado. Meu mestrado era justiça de transição, ainda tentava relacionar com o presente. Na ditadura, no doutorado, né, eu investiguei de fato a ditadura, fui para o passado e achei que estava um tanto superado. E, para minha surpresa, depois de 2018, aí a gente vê que está na ordem do dia, né? Tanto a discussão sobre sexualidade e gênero, quanto da ditadura, infelizmente, né? E nesse livro, então, eu tento um pouco traçar essas relações, né, e recuperar um pouco como a ditadura, ela teve uma dimensão, sim, do autoritarismo político, né, de perseguir grupos opositores que lutavam por democracia, que lutavam por outros projetos de sociedade e etc. Mas a ditadura também foi um laboratório de subjetividades, ou seja, ela também tentou formatar uma sociedade de acordo com o seu padrão moral. A família precisava ser a família patriarcal, os papéis de gênero também muito bem delimitados, a mulher dentro de casa, né, trabalho do cuidado, maternidade, o homem trabalhando fora de casa. E, além disso, teve essa visão da ditadura também, né, como uma certa heteronormatividade, ou seja, era preciso organizar essas relações das famílias, né, essas relações conjugais, essas relações micro da sociedade. Então, eu acho que nesse livro, é o que eu tento trazer um pouco, né, que é o fruto dessa minha pesquisa do doutorado, é mostrar como com o projeto de macropolítica da ditadura, ou seja, essa repressão, essa violência, que a gente conhece um pouco mais e que ainda, infelizmente, a gente vê hoje, né, altas autoridades, parlamentares reivindicando o AI-5, falando bem da ditadura, de torturadores, né, acho que isso é uma questão ainda a ser superada no Brasil. Mas o buraco ainda é mais embaixo, ou seja, a gente ainda tem mais questões para trabalhar desse regime autoritário que dizem respeito justamente a essa repressão moral também, que atingiu outros segmentos da sociedade que a gente ainda fala pouco. Renan, eu vou cortar você, mas só porque eu quero fazer uma pergunta exatamente sobre isso, né? O Augusto começa falando do macro, e eu me apaixonei pelo nome, né? Contra a moral e os bons costumes, já está a provocação posta. E acho... Bom, tudo bem, Augusto, né? Eu sou muito mais velha do que o Augusto, Renan. Eu sou de 71, veja bem, a ditadura na minha vida foi uma coisa da minha infância, né? E acho que nós estamos vivendo, infelizmente, como sociedade, um momento flashback total. Eu digo que outro dia eu estou morrendo de saudades de ir ao cinema, né? Não sei se vocês já tiveram coragem de ir ao cinema, eu estou muito medrosa. Eu fui e achei bizarro. Eu fui e achei bizarro. Fui com as crianças e achei bizarro. Senta uma pessoa na primeira fileira, outra na última. É todo mundo separado. É muito eu nem fui ainda. Então, eu também não. E é o meu programa por excelência. Sexta-feira, assim, a alegria da minha vida é terminar o trabalho e ir para o cinema e tal. E eu, às vezes, estou com a sensação tão presente de como era, inclusive, a estética da ditadura, né? Quando você fala do padrão heteronormativo, as famílias, né? O discurso da família, o discurso mais conservador possível. Acho que eu vou sentar no cinema e vai aparecer lá o canal 100 antes do filme, né? Nós estamos voltando para trás. Às vezes a gente vê, em especial quando a gente sofre, né, com as entrevistas oficiais do governo, é o fundo turquesa. Está muito louca essa volta para o passado, para aquilo que ele traz de ruim, né? De uma fiscalização, enfim, de violência, né? De invasão na esfera de liberdade, das liberdades democráticas e na sua faceta óbvia, que é das liberdades individuais também, de como cada um vive a sua vida. Então, eu queria que você falasse um pouco, até porque, enfim, nós passamos pela Faculdade de Direito, lá pela São Francisco, em épocas distintas, mas foi muito bom estar na faculdade na década de 90, olhando um futuro promissor. E agora, de repente, a gente está em 2021 com uma sensação angustiante de estar voltando para a faculdade, sei lá, do tempo dos meus pais, que estudaram em 68, né, na São Francisco. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso.
Sim, Dora, acho que isso é algo que também me toca muito, assim, acho que a gente foi crendo que a democracia era um processo gradativo, linear, ali, acumulativo, né? Que tudo ia acontecendo, a gente ia melhorando, anos 90, né? Eu nasci em 85, então já nasci meio com a democracia no Brasil, aí anos 90, legal, melhorando o país, a gente via isso concretamente na família e tal. Anos 2000, melhor ainda. E aí eu me politizo nos anos 2000, começo a militar, começo dos anos 2000, ainda no ensino médio, me envolver com uma discussão mais política e tal. Entro na faculdade de Direito e falo, nossa, o Brasil está de fato numa rota aí que é de distanciamento com o passado recente da ditadura. E curiosamente me engajo, né, com uma advocacia, com uma militância no campo de direitos humanos, com associações dos familiares de desaparecidos, mas num sentido de responsabilização. Vamos procurar, então, né, caminhos jurídicos na Corte Interamericana, no STF, vamos tentar reverter isso, né, essa lei da anistia, a maneira como era interpretada, enfim. Sei que tem um debate penal gigantesco sobre isso, mas era um pouco esse o debate que estava posto ali, né, no sentido de como a gente vai fortalecer a democracia, fazer ela dar um passo além. E, de repente, o que a gente nota é que a democracia ela volta a passos, né, para trás de uma maneira muito marcante, né? E tudo que parecia um tanto consolidado ali, já segurado, a gente viu que não, né? Sequer a questão de um rodízio de poder, de quem ganha leva, que é a regra básica de uma democracia liberal pela ciência política, né? A gente, né, vê processos aí desde 2016 que colocam em questão a maneira como a governabilidade acontece e tudo mais. Então, eu acho que isso é uma lição importante, talvez, para essas nossas gerações aí, que vieram depois da ditadura, de entender justamente que a democracia exige esse cuidado constante, né? E que acho que para as pessoas LGBTs isso precisa ser redobrado também. Porque para as pessoas LGBTs é curioso, porque, como disse Augusto lá no início, não teve uma lei específica de criminalização. Né? Teve nas ordenações filipinas, manuelinas, enfim, depois de 1830 não teve mais. Né? Só que, ao mesmo tempo, se mobilizaram uma série de dispositivos legais abertos, né? Aqueles tipos penais ali bastante elásticos para perseguir essa população, garantir a moral, os bons costumes. E aí, quando a população LGBT começa a chegar no universo da cidadania, e leia-se aí 10 anos para cá, né? 2011, com decisão do Supremo, etc., que a gente vai avançando, de repente a democracia é posta em xeque. Né? Então, a cidadanização das pessoas LGBTs acaba esbarrando num processo de enfraquecimento da própria democracia, que mostra que se a gente não tiver liberdade pública, direitos civis, direitos individuais assegurados, a gente não vai ter direito para as pessoas LGBTs também. Né? As coisas estão muito interrelacionadas e eu acho que essa é uma lição desses últimos anos aí para a gente que vive no Brasil e acompanha o que está acontecendo. Ô, Renan, mas deixa eu pegar o gancho nisso para te perguntar um negócio. Por mais que você não tenha, por exemplo, vamos tratar do momento atual, que enfim, todos nós estamos mais do que preocupados. Apesar de você não ter iniciativas legais, por exemplo, de tentativa de colocar a pauta de costume no texto legal, né? A gente, obviamente, houve tentativas, a questão da escola sem partido, você Sim. tem ainda uma nuance, você tem agora a nomeação do André Mendonça, que carrega todo um histórico religioso, um histórico até, de certa forma, messiânico. Não dá para antecipar muito como vai ser ele na cadeira, se é que ele vai ser, de fato, nomeado para o Supremo. Mas mesmo a ausência de tentativas de iniciativas legais de imprimir essa pauta de costumes à nossa sociedade, não existindo de forma muito constante, a narrativa ela é constante, né? Porque eu tenho bem para mim que para o Bolsonaro e para o governo atual conseguir manter ainda os 20, 25% de apoiadores, eles precisam se retroalimentar justamente dessa pauta de costumes, né? Então eles sempre voltam no homem de bem, sempre voltam no homem de bem, sempre quando tem a questão, por exemplo, do aborto, volta uma questão, sempre tentam trazer a sexualidade num contexto. Você vê agora, vamos pensar o seguinte, a última fake news completamente maluca de um tweet do Bolsonaro, que, assim,
eu não sei se ele tinha tomado 14 latas de leite condensado, mas ele estava completamente maluco, acho que nem foi ele, falando daquela questão do ministro do Supremo e citando nomes, codinomes. Isso é uma história complexa. Então você vê que não está no texto da lei, não está na tentativa de proposições legislativas, mas está na narrativa. O quanto você acha que isso é tão grave quanto você tentar mexer na lei? Essa é uma Boa questão pergunta. fundamental, Augusto, porque a gente nota que você vê esse discurso irradiado desde o governo, né? Do alto escalão do governo, é um discurso LGBT-fóbico. E isso é exatamente o que a gente vivia nesse período da ditadura. E por isso que é impressionante a atualidade, a semelhança com o que era esse passado. Porque por mais que a gente tivesse tido governos nos anos 80, pós-redemocratização, anos 90, anos 2000, que tivessem uma certa tibieza, muitas vezes, essas questões não foram de fato enfrentadas, tem um conservadorismo latente na sociedade brasileira, profundamente religiosa, né? Tem questões aí postas, de fato não é um tema simples, né? As questões morais, comportamentais, sexuais, de gênero, dividem a sociedade de uma maneira muito passional. Então, é evidente que políticos, partidos sempre lidam de uma maneira bastante delicada com essa arena aí, né? Tentando conciliar ao máximo, evitar tensões e tudo mais. Mas o que a gente vê agora é algo que é muito flagrante, justamente num sentido de você irradiar discurso LGBT-fóbico, né? Então você tem um incentivo, desde o cara que é o nosso representante ali, o mandatário da nação, esse sujeito falando, né, discursos LGBT-fóbicos. Enfim, uma trajetória longa dele aí, né? Se ele se notabilizou por alguma coisa em 30 anos, foi exatamente por proferir preconceitos contra grupos Era uma pauta vulneráveis. de campanha, né? A gente tem que reconhecer que esse foi um dos discursos da campanha, né? Essa perseguição foi anunciada, foi explícito, né? Não foi nem invisível. E com isso, Renan, acho que também é curioso, de um jeito extremamente negativo, não é curioso, é triste, é deprimente ver como voltam alguns comportamentos, né, que assim como você falou, né, a democracia estava aí, a gente achava que essa etapa estava cumprida, estava conquistada, que são as etapas civilizatórias do deboche, da piada, de toda essa agenda rancorosa, rançosa, que, enfim, eu penso pelos meus filhos, para quem isso não existe, né, que ainda bem não viveram essa percepção de que você desrespeitar a sua amiga, o seu amigo, é tudo bem, é divertido, é engraçado, mas hoje de manhã o Augusto falava das latas de leite condensado, uma eu vou errar, o meme, o GIF, sei lá, que eu recebi de manhã é a lata de leite moça com o Eduardo Leite. Este leite é uma moça. Não sei se passou para vocês ou se isso diz sobre o tipo de coisa que eu recebo. E aí a gente... né? Como é que é isso? Quando você viveu a faculdade de Direito ou você é professor... enfim, esse avanço veio para ficar? Você acha que na sua experiência da faculdade para cá, ou quando você dá aula, quando você dialoga com seus alunos, a gente pode ter esperança de que essa pauta que vem de cima, né? Que, como eu falei, foi uma pauta de governo, as nomeações mostraram isso. Até isso nós vamos puxar, o 20%, 25% é que está fazendo isso, é o gabinete do ódio. Por que é legal a gente abraçar o desrespeito à população LGBT abertamente, né? De uma forma, enfim... Sim, Dora, eu acho que tem essa dimensão da LGBT. Não atentam, né? Que é uma dimensão da LGBTfobia que ela é mais cordial, entre aspas, ela é recreativa, né? Então ela aparece nas piadinhas, nos discursos inofensivos. Eu nem quis ofender, né? Eu só contei um caos, eu só contei uma piada. E é justamente isso que a gente tem que atentar, porque a distância entre a palavra e o ato é bastante curta, né? Claro. É a distância exatamente de esse discurso aí que está alimentando, né, uma desumanização de pessoas LGBTs, autorizando violência, né, dizendo que realmente é algo anormal, que é algo que merece ser debochado e assim por diante, é o que acaba autorizando uma violência ali na ponta, que é a violência física, a violência letal. É o que torna o Brasil o país que mais mata pessoas LGBTs no mundo, né? A gente está num ranking aí internacional no topo, né? Então, eu acho que, de fato, é preciso atentar para esses atos cotidianos nossos que muitas vezes passam desapercebidos. E passam desapercebidos muitas vezes não é por mal, não. É porque a gente foi educado assim,
né? E aí eu entro nessa questão que você coloca da faculdade de Direito, né? Quando eu estava lá na São Francisco, início dos anos 2000, não tinha esse debate sobre sexualidade, né? Não estava posto. É uma coisa que, mesmo para mim, eu era um ativista militante de esquerda ali, né? Organizado desde o ensino médio e tal, mas não ainda me entendia como um homem gay, ativista LGBT. Isso é um processo que veio depois, né? Já quando eu estava no mestrado, porque não tinha isso organizado ali, né? Você tinha, tal professor talvez seja, né? Se sabe, de 200, tinha um que talvez fosse alguma coisa que ouviu falar, mas não se falava muito abertamente, né, disso. E por isso que eu acho que é tão importante ter mais representatividade, a gente poder falar mais abertamente. Eu vejo hoje essas gerações, pessoas que são meus alunos da Unifesp, que já chegam com uma cabeça muito mais aberta, né, com um olhar muito mais generoso para a diversidade. Eu acho que isso é muito bacana de ver, é uma mudança cultural que está em curso. Por mais que a gente, né, a gente tenha falado aqui das ameaças também de retrocessos e como tudo isso tem uma precariedade um pouco, né, nossa democracia, o campo dos direitos humanos, eu acho que a gente avançou muito nesses últimos anos, de uma maneira que eu acho que a guerra cultural ela está sendo ganhada, a gente conseguiu mudar a sociedade, né? A visibilidade de pessoas LGBTs, de pessoas negras, das mulheres, nos espaços de poder, no audiovisual, na literatura, né? Isso é impressionante e é de muito pouco tempo para cá, né? Então eu acho que isso é muito bacana a gente ver, né? A maneira como você, por exemplo, Dora, está concorrendo à OAB aqui em São Paulo, né? Também, enfim, e trabalhando essa candidatura, e que é muito bacana ver esses espaços sendo ocupados, né, por não só homens cisgêneros, brancos, e que a gente possa renovar esses espaços justamente para conseguir diversificar mais a maneira como a gente olha para essas questões todas. Ô, Renan, eu vou aproveitar que a Dora citou o nome e vou fazer uma pergunta, eu não sei se ela é polêmica, mas o tema foi polêmico e ele é super recente, que é a questão do Eduardo Leite. Houve posicionamentos bastante simpáticos de todos os campos, principalmente campos não progressistas, da onde você não esperava um apoio público, mas você ouve, por um outro lado, críticas do campo progressista, né? Inclusive de militantes LGBT questionando eventualmente um oportunismo político ou uma coisa semelhante em relação ao momento que o Eduardo Leite fez a declaração que ele fez. Eu não vi se você se posicionou sobre isso ou não, mas eu queria te ouvir um pouco, porque eu acho esse tema extremamente atual, e isso mexe um pouco com justamente esse preconceito recreativo, sabe? O Adilson Moreira tem o livro novo dele que trata justamente disso, que é o racismo recreativo. Essa piadinha, né? Eu por exemplo, nos círculos brancos, heterossexuais que eu convivo, foi motivo de piada. Realmente, é legal ele ter feito isso, mas sempre vinha uma piadinha. Sempre vinha uma piadinha na sequência. Nunca era uma coisa genuinamente, poxa, que bacana, um governador fazer isso. Sempre no final da fala vinha aquela risadinha ou aquela piadinha. Então eu acho o tema tão importante que eu queria te ouvir em relação a isso. Gerou uma polêmica enorme, assim, Augusto. Eu cheguei enfim, a falar para alguns veículos assim sobre isso, porque na hora que eu vi a notícia eu fiquei muito animado. Falei, pô, um governador, né, assumindo sua sexualidade publicamente é algo muito positivo, porque é uma referência de visibilidade, né, para muitas gerações mais novas olharem e verem um cara que é um governador de estado, né, um grande estado da nação e tal, o cara se assumiu gay ali e tal, né, em rede nacional. E aí eu logo compartilhei, falei, pô, que bacana, tal, governador, independentemente de diferenças ideológicas e tal. Mas logo depois eu vi a maneira também como isso aconteceu, né? Então eu acho que quando ele diz que é um governador gay, não um gay governador, né? Ele fez um trocadilho ali que não é só um jogo de palavras. E aí, obviamente, que eu acho que tem uma camada aí, né, que é pessoal. Eu acho muito importante para um homem gay como ele se conciliar com a sua sexualidade, né? Ser autêntico com a sua identidade mesmo, porque eu sei como foi o processo de assumir-se para mim. É um processo sempre muito difícil, né? Você tem que trabalhar várias questões, você tem que vencer vários obstáculos, preconceitos. Então, do ponto de vista pessoal, eu saúdo muito a iniciativa dele, acho muito bacana. Do ponto de vista da visibilidade, também acho importantíssimo. É um governador,
né? Quando ele sai do armário, o que ele faz? Ele desnaturaliza a heterossexualidade. Porque todo mundo acha que a heterossexualidade é natural, né? Ah, aquela figura pública é heterossexual. Não, ele está dizendo, não sou. Né? Então é muito bacana ele trazer isso também. Mas me incomodou esse jogo de palavras ali, porque eu acho que tem uma construção também que é bastante problemática. Quer dizer o seguinte, né? Ser gay não é algo que seja uma identidade política. Eu não vou tirar consequência política nenhuma disso. Isso é um apêndice da minha identidade. Sendo que, para a maioria das pessoas LGBTs no Brasil, não dá para deixar a sua identidade sexual de gênero de lado, porque as pessoas sofrem violência, são enquadradas por isso. Né? Então, eu acho que foi um tanto infeliz a maneira de se colocar ali. Evidente que é uma questão delicada, envolve discussões também de várias ordens ali, pessoais, subjetivas dele, mas eu acho que não foi legal, porque eu acho que isso reforça um certo estigma ali. Né? Qual que é o problema de ser gay governador? Se fosse um gay afeminado, qual que era o problema dele estar no lugar que ele está também? Né? E parece que ele está numa retranca ali de dizer, não, eu sou gay, mas nem tanto, né? Eu sou gay, mas... Então, eu acho que poderia ter visto... ele poderia ter colocado de uma outra maneira, né? Dizendo simplesmente, sou gay, vou me assumir, estou me assumindo aqui, porque eu acho importante, sou gay. Não precisava relacionar, hierarquizar entre governador e gay o que eu escolho ser, porque isso... Né, governador é mandato curto, vai acabar logo logo. E aí, ser gay também? Não sei. Ótima essa sua provocação. E eu queria puxar aqui um pouco, a gente pode voltar para esse tema daqui a pouco, mas a semana passada, né, enfim, foi o último dia do mês do orgulho LGBTQIA+, e nós fizemos aí, agora vou entrar nessa, né, Renan? Você deu a deixa, já na agenda pré-campanha da OAB, uma roda de conversa, foi muito bacana, enfim, tudo é difícil, né? As pessoas ficam emocionadas, falar, enfim, estão falando comigo, eu fiquei honrada de estar ali num debate franco, mas vem uma questão que acho que ela é muito importante, até acho que eu e o Augusto tivemos essa experiência enquanto sócios no nosso escritório, né, que é olhar para a gente e fazer um pouco daquela pergunta, o que a gente podia estar fazendo e não está fazendo aqui, no nosso ambiente de trabalho, no nosso espaço de trabalho, né, para que as pessoas... estejam confortáveis, né? Para que as pessoas, exatamente, né? Eu não sou, como é que você falou? Eu não vou, depois de governadora, eu vou deixar de ser gay, eu sou essa exigência também de definição, mas eu ouvi muito as angústias das pessoas com o conservadorismo e com a dificuldade de você trabalhar, né, na nossa área, no direito, nos escritórios. Falamos aqui das piadas, mas não são só as piadas. Eu acho que é uma coisa mais profunda de você encarar que, eventualmente, por ser quem você é, você não vai receber uma promoção, sei lá você não vai ser escolhido, né, para ocupar um determinado espaço, um determinado cargo. E eu vou contar aqui para vocês que em várias conversas que a gente está fazendo agora na pré-campanha, nas viagens, nos diálogos, na apresentação, talvez não seja tanta gente assim que está a fim de conversar sobre uma outra forma, né, de ocupar os espaços de poder. Às vezes, sei lá, o que é importante para a gente, o que a gente acha que... Você chega naquele espaço e aquele espaço não está aberto para ouvir pré-candidata mulher, está nem aí com essa agenda, não quer saber da pauta LGBTQ, vai desligar, vai mudar de assunto, entendeu? Não é o tema. Então, não sei, o que você acha? O que a gente pode, no ambiente de trabalho, num escritório, nessa coisa formal do direito, né, nas nossas fantasias profissionais, enfim, você tem a sua experiência que deve ter sido fantástica das comissões de verdade, às vezes são outros espaços, né? O direito que a gente vai para o tribunal, né, Augusto, e veste a roupa, e vai para a audiência, e vai para sustentar, ele é ultra conservador. Então, eu queria saber como é que chega isso para você, que caminhos a gente tem para percorrer nesse ambiente de trabalho tão formal que ainda é o mundo do direito, o mundo da advocacia, né? Sim, Dora, eu queria muito ter estado nesse papo lá na COP. A semana passada não deu certo, a agenda estava uma loucura, mas, enfim, logo que legal que você está aqui hoje, né? Que bom, fico contente. Não, foi ótimo, foi super bacana, foi muito legal.
Sim, e eu acho que é uma questão super importante, que também me toca muito, porque hoje eu tenho uma vida profissional que está na academia, né? Eu fiz um concurso para a Universidade Federal, tenho uma dedicação exclusiva para docência, pesquisa, mas eu advoguei também durante 8, 9 anos no escritório do Amaury Mascaro Nascimento. Eu fui Uhum. assessor ali dele, né? Ele já estava mais velhinho e tal, Foi meu aposentado da USP e professor da na PUC. Sanfran. Foi, pois é, ele já Foi. estava aposentado e eu fui lá, trabalhava no consultivo, pareceres, né? Uma parte mais acadêmica assim no escritório, mas acompanhava, né? E meu processo de autodescoberta também, enfim, de assumir-se gay, ali passou pelo escritório, né? Que era um ambiente que de fato era um pouco difícil. Os ambientes em geral do escritório são muito tradicionalistas, né? Muito formais. A gente sabe, né? Que é do direito, a gente sabe como são, né? Esses lugares, como em geral o mercado corporativo, né? As grandes empresas também, enfim, clientes que atendia, etc. A gente nota que há essa dificuldade, muitas vezes, de uma pessoa LGBT chegar na segunda-feira, contar que no fim de semana viajou, né, com um companheiro, homem, a mulher falar com a companheira, tem que criar nome fictício, não contar o que fez no fim de semana, porque não pode abrir muito, né? Então tem muito essas questões ainda que são estruturais. Mas eu acho que está havendo mudanças importantes também. Eu acho que a gente tem visto aí uma série de mudanças, e acho que esse mês do orgulho, né, a quantidade de iniciativas que a gente viu empresariais, no campo das carreiras forenses também do direito, né, tanto Justiça MP, Defensoria, né, enfim, eu acho que muita coisa apontando aí para uma certa renovação de mentalidade, para uma abertura, pelo menos, porque no fundo a gente está falando de algo que é muito elementar, né, de um ponto de vista mais pessoal, aí está falando do direito de amar, de ser quem se é, tal. Do ponto de vista jurídico, é algo que o STF já pacificou também, né? Reconheceu o direito à identidade de gênero, o direito à livre orientação sexual também. A gente já tem a criminalização, inclusive, da LGBTfobia. Ou seja, são questões que estão muito pacificadas, mas eu acho que o direito, né, e para a gente conseguir traduzir é sempre uma dificuldade, uma decisão do STF, ali até o guarda da esquina, a gente sabe, vocês que são criminalistas sabem melhor do que eu a dificuldade que Eu é. tô tendo que explicar no Twitter que não tem perjúrio no Brasil, que todo mundo tá falando. O cara da CP cometeu perjúrio. Eu falei, gente, não é perjúrio não tem. Perjúrio é em filme americano, que chama falso É que testemunho, filme e é americano também é diferente. direito, Augusto. Série. É fonte de direito, está na Constituição. Não, e a pessoa vai lá e cola. Como não tem perjúrio aqui, aí cola lá o 342 falso testemunho. Eu falei, então, falso testemunho é outra coisa, é diferente. É difícil. A gente lida, né, com essa... E o Augusto sempre lembra, né, que o direito não é ciência exata. Assim, eu acho que tem um pouco dessas disputas argumentativas e das construções, assim. Então, eu acho que tem um caminho longo. Se a gente for olhar, é evidente que assim, a gente tem séculos de acúmulo de discursos que são preconceituosos contra as pessoas LGBTs. Então, discursos religiosos que vêm lá de trás, Sim. desde a colonização, discursos médico-científicos, discursos criminológicos, legais, discursos jornalísticos, né? Todas essas esferas colocavam pessoas LGBTs como esse misto de pecado, de vergonha, de algo errado, de crime. E a gente está falando de uma dezena de anos aí, sei lá, essa década última aí de afirmação de direitos. É muito recente para a gente promover mudanças também tão profundas ainda. Ainda mais nos agentes públicos, que a gente sabe que tem uma inércia muito grande, né? Do modo como faz, né? E tudo mais. Então, eu acho que tem um caminho, mas que eu acho que tem mudado muito nos últimos anos, né? Eu, como alguém do direito que trabalha essa temática, eu tenho visto de uma maneira esperançosa aí, não diria otimista, né? Mas eu acho que esperançosa como essas mudanças são consistentes e estão avançando. Eu tô sentindo um tom otimista mesmo, isso é muito bom. Vai lá, uma coisa só que eu queria ouvir. Não, que é exatamente. Retrocessos, acho que não tem como ter, que é um pouco a pergunta que a Dora fez. A questão do jovem, do estudante. Retrocesso, você não vê um cenário da gente perder essas conquistas que tivemos nos últimos 10 anos, assim, por exemplo. É sempre difícil a gente cravar, né, Augusto? Ainda mais eu sei, mas tô te provocando porque eu quero uma esperança. A civilização, ela não é algo tão duradouro e tão cristalizado como a gente gostaria que fosse, né? Os valores civilizatórios, o iluminismo. A gente às vezes agora tem que falar para as pessoas tomar vacina, a gente tem que falar que a Terra é redonda.
que são debates por isso, há uns 500 anos, né? Então, eu acho que, assim, pode ter retrocesso, eu acho que é isso, né? O direito reflete determinadas correlações de força na sociedade, culturais, morais, políticas, né? Disputas que estão colocadas. Então, acho que sim, é possível, sim, acontecer algum tipo de retrocesso. Agora, isso vai ser feito sem reação, né? Como no momento da ditadura? De maneira nenhuma, né? Porque, assim, a diferença, se a repressão está muito parecida com o que era a ditadura, moralista, autoritária, tudo que a gente viu, né, há 40 anos, 50 anos, hoje em dia a gente tem uma constituição da sociedade que é outra, né? Pessoas LGBTs já não vão topar voltar para os armários, se esconder. A gente não vai mais viver uma situação em que não tenha um movimento organizado, que está no país todo, né? O movimento LGBT, apesar dos limites e tudo mais, é um movimento organizado no país todo. A Parada do Orgulho LGBT em São Paulo reúne mais de 3 milhões de pessoas. Na região metropolitana é o maior ato de massas de rua que nós temos na democracia brasileira, desde as diretas já. É a Parada do Orgulho LGBT. Ou seja, sensacional. Tem avanço aí, né? Liga o Netflix, você vai ver um monte de seriado, de filme com temática LGBT. Então, eu acho que assim, o mundo está mudando, está caminhando. Tem gente que tenta atrasar um pouco, né? Essa roda da história aí, que é evidente que tem disputas na história, ela não é linear, mas eu acho que, para o mínimo, né, a gente tem visto um avanço que é muito significativo, não só no Brasil, em outros lugares. Né? Então, não é diminuindo a dureza do momento. O Brasil é um país muito violento ainda. Né? Alguém lembrou num comentário aí que um jovem homossexual foi assassinado brasileiro na Espanha, né? Espancado agora, essa semana. Sim, ontem, né? Ontem, ou seja, esses são casos diários, assim, a gente sempre vê um outro caso e tal, porque tem uma violência ainda estrutural que é muito grande. Né? Eu acho que esse é o ponto, é a gente olhar para essas questões estruturais e entender que se a gente não faz nada, e eu acho que isso dialoga com a pergunta da Dora sobre os escritórios, os espaços do sistema de justiça, se a gente não faz nada, a desigualdade e a violência permanecem operando. Né? Então, se a gente não tiver uma ação afirmativa, a gente não vai ter um judiciário com mais pessoas negras. Se a gente não tiver uma promoção, de fato, né, da posição das mulheres, de pessoas LGBTs, nesses espaços, a gente vai ter a roda funcionando igual, porque a estrutura é isso. Quando a gente diz que é estrutural, é porque se ninguém não fizer nada, vai continuar sendo desse jeito, né? Eu estava aqui hoje, Augusto, finalizando um texto com a nossa chefe, Sônia Hall, falando sobre advocacia, mulheres, diversidade, é um convite, e eu estou sentindo na pele o que era demorar para entregar um prazo para a Sônia, né? Tá mais ou menos essa dinâmica, assim, último minuto, atrasado e tal, mas acho que essa questão das ações afirmativas, que a gente nunca sabe exatamente o espaço de tempo, mas a gente consegue enxergar o resultado, né? Eu posso lembrar, quer dizer, antes da faculdade, eu fui bolsista nos Estados Unidos, né? Entre 87 e 89. Algumas discussões que estavam naquela época, elas chegaram aqui, enfim, com um delay, né? Mas aquela é uma transformação definitiva em alguma medida. E as ações afirmativas, as cotas, né? Elas têm um poder transformador inegável, só não quer a cota aquela pessoa que já estava abarcada antes pelo status quo, estava confortável, estava protegida, e aí vai, né, aí realmente é a hora em que a pessoa não enxerga a importância de paridade, de equidade, de cota racial, né, aí faz esse discurso daquele que vai achar que tem que dividir espaço e não está afim, né? Mas eu gostei de você estar enxergando, e acho que você tem razão, essa coisa, em especial da juventude, né? Que não volta, tem a resistência, tá aí, né? Tá aí, tá colocada, não vai ficar quieto, tá na imprensa. É muito importante, não é uma coisa pouca, imagino eu, você ligar o Netflix e você poder escolher uma série que para você seja romântica, né? Não existia nada parecido com isso, imagina, gente. Não tinha nada, Dora. Eu, quando comecei a me descobrir tal, tinha uma série na TV, que era TV paga, TVA, que era no horário da meia-noite e meia, no canal 49, que era uma única série, aquela Queer as Folk, que chama Os Assumidos, uma série britânica, que era a única série que você podia ver um homossexual representado na televisão, que não era de uma maneira estigmatizada, depreciativa, né?
Então é muito Sim. doido a gente pensar como hoje, né, você tem outras referências e circulação de informação pelas redes sociais, inclusive de conteúdos bacanas que circulam, e que isso faz uma diferença enorme na vida das pessoas, né, no momento de autoconstrução, de autodescoberta. Isso é muito importante. Então, acho que é um avanço que não pode ser subestimado. A gente, de fato, tem razões para estar esperançoso aí, pelo menos, desse ponto de vista. É evidente que tem momentos na história, né, que a gente se decepciona, que a gente tem aí um buraco no meio do caminho. Talvez a gente esteja nesse buraco, mas eu também acho que a gente já chegou no fundo do poço e que a gente agora vai saindo aos poucos. 2022 tá aí, calma, calma. Isso aí, Falta pouco médio, né? Porque pouco nesse atual momento que a gente está vivendo não é nada pouco, mas você tem, assim, para a gente deixar, que a gente já está chegando ao final da nossa live, mas para a gente deixar uma. Porque as lives, às vezes, né, Dó, a gente termina. A gente não trata de tema light, né? A gente podia tratar um tema mais light. Né? Vamos fazer outro dia. Hoje eu ouvi uma coisa sensacional. Dora, sabe o que é? As pessoas costumam se engajar em coisa que não é muito séria, coisa muito séria. Bom, As pessoas não querem se engajar. Achei sensacional, entendeu? Era assim, vamos pensar numa coisa muito divertida, muito light, que todo mundo está precisando, aí vai bombar, né? Vem com um tema muito pesado, desculpa. Não, mas eu gosto de ouvir o Renan, que é um cara que eu respeito tanto e sei que absolutamente tudo que ele fala, principalmente nessa temática, é o que está realmente acontecendo, e ter um sopro de esperança que para mim, assim, ficou mais do que um sopro, bicho, assim, porque realmente, se você for pensar num curto espaço de tempo, que do ponto de vista histórico é ontem, né, 10 anos para a construção de uma sociedade é nada, né, realmente, assim, são 4 minutos do ponto de vista histórico, e a quantidade de avanços que nós tivemos, judiciais, mas principalmente numa pauta diária, eu acho, às vezes a gente fica pensando em questões macro, modificação de lei, e às vezes tá no micro, tá na série, entendeu? Tá em ter 10 séries na Netflix que tratam da temática. Às vezes isso é muito mais importante, tem um reflexo estruturalmente muito mais forte de modificação de uma sociedade que é estruturalmente preconceituosa, como é racista, como é punitivista, do que grandes discursos, grandes temas. Então, vou sair daqui com bastante esperança. E eu vou roubar os últimos minutinhos do Renan, quer dizer, eu vou devolver a palavra para você fechar, mas é que eu não estou aguentando essa coisa da live do Instagram, eu estou vendo que dá vontade de mandar um beijo para minha mãe, um beijo para o meu pai. O Augusto vai ter que falar sobre o perjúrio, o falso testemunho, o que é a prisão numa CPI versus uma, né, outro tipo eu não vou, de flagrante. Eu não vou ser ministro da Justiça também, pode dizer. Mas eu estou precisando mandar um beijo para uma grande advogada que hoje está lá, passando esse perrengue todo, é uma excelente profissional, que é a Maria Jamile. Né? Nossa, Jamile representando as mulheres na advocacia criminal. Para quem não sabe, a Jamile é que está acompanhando a pessoa que foi presa em flagrante, é uma grande criminalista aqui de São Paulo, muito amigo nossa, e que sofreu hoje na CPI desrespeito às prerrogativas dela. Exato, era essa mensagem que eu queria deixar antes só de dar tchau, falar obrigada de novo, passar para você fechar, Renan, mas eu não podia perder aqui esse momento de registrar que a CPI também é sempre um palco da gente testar a percepção que se tem do trabalho do advogado. Tivemos, né, o episódio Toron na semana passada, hoje estamos, de novo, é aquela dificuldade, às vezes quando você está nesse momento, né, de muita adrenalina, é o nosso reality, né? Hoje é a CPI, é todo mundo ali, e aí a gente esquece um pouco a importância dessa pessoa que está lá depondo, ter o advogado ao seu lado. É outro papel, né? Não é uma audiência como outra qualquer, mas é fundamental e é direito de defesa também, né? É mais uma vertente do direito de defesa e do direito de calar e de tantos outros direitos. Mas vamos lá. Obrigada, Renan. São direitos humanos, né? E que estão todos interrelacionados. Aí a gente não pode prescindir e relativizar nenhum deles, né? Acho que são todos eles fundamentais mesmo. E acho que esses tempos estranhos mostram isso. E acho que sua campanha está lançada, hein, Augusto? Ou para o STF ou para o Ministério da Justiça. Dora na OAB e Augusto para... Eu não seria um bom jogador, obrigado, mas não, cara, STF não. Renan, super obrigado, cara, mesmo. Obrigado pelas palavras, pelo sopro de esperança e por ter topado participar, com vocês, cara. Aí, enfim, todas as boas lutas, as boas brigas, é bom demais a gente estar junto. Contem sempre comigo aí. Maravilha, obrigada, tchau, beijo, Dó. Gente. Boa noite, beijo, Dó. Tchau, tchau, boa noite a todas e todos aí. Tchau, tchau, gente.
Valeu.